Filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro, de onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo. Ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições e que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Do momento em que você acorda até o momento em que você dorme, você consome energia elétrica. Mas você já se perguntou o que você está pagando? Segue o fio! A conta de luz é dividida assim. Em média, 23% é o custo dos serviços das distribuidoras, 8% vai para as transmissoras, 36% para as geradoras, incluindo as bandeiras tarifárias. E para fechar a conta, 33% do que você paga são encargos e impostos. Ou seja, ao olhar para sua conta, é preciso entender que o valor corresponde à geração, transmissão e distribuição de energia, e também ao recolhimento de valores destinados ao financiamento de programas sociais, de subsídios concedidos ao setor e pagamento de impostos. As distribuidoras de energia, que são a ponte de todo esse processo até o consumidor, atuam de forma constante, dialogando com todos os agentes do setor elétrico e com o governo, para garantir que não falte energia e que ela chegue de forma justa e acessível a todos os brasileiros. Afinal, a vida só acontece quando a gente tem energia. Olá, eu sou Milton Jung, tudo bem com você? Sou jornalista, âncora da CBN e é um enorme prazer falar com você nas redes do Valor Econômico e do Globo sobre um tema que está na vida de todos nós, a energia. E como a conta de consumo poderá ser impactada, influenciada com a reforma tributária. O setor elétrico é complexo e dispõe de especificidades, particularidades fiscais na geração, na transmissão, na distribuição e na comercialização de energia. E, portanto, necessita ser analisado de uma forma qualificada, aprofundada no debate sobre a reforma tributária. O consumidor, nós que pagamos esta conta, também precisamos ser ouvidos. E nesta live, nós vamos reunir nomes de destaque e de reconhecimento para analisar a questão e sugerir possíveis caminhos para que se tenha uma reforma tributária, também no setor elétrico, simplificada e justa, principalmente. Colabora conosco nessa discussão nossos convidados aqui, o senador Eduardo Gomes, que está conosco, estarão também o senador Zequinha Marinho, o senador Efraim Filho, todos ao nosso lado, assim como Wagner Ferreira, que é diretor institucional e jurídico da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, e a Rosemary Costa, que é presidente
do Conselho Nacional de Consumidores de Energia, o CONACEM. Desde já eu quero agradecer a gentileza de todos vocês que aceitaram o nosso convite para estar participando aqui dessa discussão e aceitaram essa difícil missão de tornar esse tema da reforma tributária do setor elétrico simplificado também para aqueles que estão nos acompanhando aqui neste encontro. E para dar início a essa conversa e nos contextualizar nesse cenário que estamos acompanhando, eu convido o Wagner Ferreira para dar as boas-vindas e também trazer algumas das informações que vão pautar essa nossa discussão. Wagner, muito obrigado desde já pela sua companhia também. Boa tarde para você. Obrigado, Milton. O prazer é nosso. Prazer em estar aqui com o senador Eduardo Gomes, com a Rose, do CONACEM, o senador Zequinha Marinho, o senador Efraim Filho. Para a gente uma grande honra, uma grande satisfação de poder discutir um pouquinho esses aspectos que são tão relevantes para a sociedade brasileira. E a gente aqui na Abrad, que representa o segmento de distribuição, a gente tem muito orgulho de participar, né, de ser ponte para um movimento, para uma discussão tão responsável como essa. Essa reforma tributária, talvez ela seja o grande vetor de transformação social que o Brasil tem para os próximos anos. Nós temos 35 anos de uma Constituição Federal, que realizou esse ano o seu aniversário, e nós temos 35 anos de um crescimento econômico de lado, um crescimento econômico muito pequeno frente às expectativas e o potencial que o Brasil tem. E essa reforma tributária, ela tem a grande chance de ser o vetor dessa transformação. E é para isso que a gente coloca a energia elétrica no centro do debate. A energia elétrica ela é o insumo mais primário, é a base para qualquer desenvolvimento quando a gente pensa em economia e quando a gente pensa em melhoria de indicadores sociais. Por isso que a gente, junto com todo o setor, vem fazendo uma grande mobilização para que se olhe a energia dentro do seu papel de transformação social que se tem, né? Então, a gente não pode perder essa oportunidade, e para isso a gente vem fazendo um trabalho bastante intenso junto ao Congresso Nacional, agora no Senado Federal, junto aos senadores, para que a gente tenha um olhar adequado sobre a energia elétrica e o que ela pode gerar de benefício para a sociedade brasileira. E um enfoque que vai ser muito especial nesse debate é o consumidor de baixa renda. Né? Dentro das classes de consumo que nós temos, o consumidor de baixa renda, ele tem uma política pública que é olhada para ele, que já tem 20 anos de existência. Essa política pública, ela dá um tratamento diferenciado na tarifa e faz com que esse consumidor tenha uma redução ou uma isenção de tributação. Esse momento de reforma tributária, ele também tem que servir como um momento de muita reflexão para que não se perca aquilo que vem funcionando e que faz diferença na vida das pessoas. Então, poder ouvir um pouquinho da visão dos senadores que estão, né, digerindo, discutindo esse assunto e a gente poder contribuir com esse debate vai ser uma grande oportunidade para que a gente construa o aprimoramento necessário nas próximas etapas que virão na sequência. Uma grande honra, um grande prazer, muito obrigado e que seja um debate muito proveitoso para o que se vem a definir no Senado nos próximos dias. E, aliás, é importante até para situar as pessoas que estão aqui nos acompanhando que esse texto tinha passado pela Câmara, está no Senado num momento importante com a relatoria do senador Eduardo Braga, que tem ouvido aí diferentes partes para compor um texto. E pela primeira vez, e aí vocês todos acompanham claramente essa discussão, pela primeira vez talvez no Brasil se tenha conseguido amadurecer de uma forma mais clara essa discussão sobre a reforma tributária no país. Pela primeira vez, nas conversas que tenho, inclusive, nos programas que apresento com diferentes senadores, parlamentares, pessoas especializadas na área tributária, se vê com mais esperança a possibilidade que se chegue a um denominador comum. Por isso, sempre é importante, como eu disse, se ouvir todas essas partes no campo da energia elétrica, se ouvir o consumidor, e quero colocar nessa conversa em que a Rosemary Costa, que é a presidente da CONACEM, exatamente para abranger ainda mais esse nosso olhar e entender, Rosemary, nesse momento, já muito obrigado aí pela sua participação também, boa tarde para você por ter aceitado o nosso convite, considerando até o que a gente ouviu agora no vídeo que nos antecedeu, mostrando o quanto a energia elétrica é considerada um insumo essencial
por estar presente em tudo na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, bastante complexo, é um elemento básico para todo tipo de consumidor, para qualquer atividade econômica, e provocado agora pelo próprio Wagner, quando ele nos coloca como foco consumidor de baixa renda. Eu queria entender, Rosimério Costa, se você vê com que perspectiva o texto apresentado no Senado pelo relator Eduardo Braga, se ele vai em linha com o tratamento adequado à questão da energia elétrica, que é sim ser mais justa e também simplificada. Muito obrigada, Jung, pela possibilidade de estar aqui com esses seletos companheiros de bancada para a gente tentar esclarecer um pouquinho o consumidor desse serviço. Antes, eu quero dizer o que significa os conselhos de consumidores, a sua legitimidade, estar discutindo nos vários rincões do Brasil. Nós representamos, nós temos um conselho a cada área de concessão, e são 52. Nós temos uma lei federal, a Lei 8.631, que é de 93, nós fizemos 30 anos de existência e somos muito combativos. Há 10 anos nós estamos em todos os espaços tentando levar a voz do consumidor. Então, eu acho que é importante, você que está nos escutando, alguns números que eu vou trazer. Esse serviço de fornecimento de energia elétrica que você disse que é essencial e que é importante para tudo, para o setor produtivo, para a vida, para, como o Wagner diz, para os indicativos sociais do Brasil, nós temos um serviço que está praticamente universalizado, 99,8% dos lares brasileiros já têm energia elétrica. Desses, puxando um gancho na fala também do Wagner, em relação ao baixa renda, são 17 milhões de unidades consumidoras, tá? Vinculadas ao programa Tarifa Social. Então, quando a gente defende esses últimos 10 anos, esse consumidor hipossuficiente, é porque a gente está na ponta entendendo quem são essas pessoas, né? Esses lares, na maioria das vezes, eles são comandados por mulheres, por mães, por avós, são lares monoparentais. Então, nós precisamos fazer com que essa voz chegue aos senadores, essa realidade chegue aos senadores, né? Então, o que significa representar 89,3 milhões de consumidores? E aí eu não estou falando só dos residenciais. O Conselho de Consumidores representa a indústria, o comércio, o rural, o poder público e esse consumidor residencial. Então, nessa linha, todos essas classes, elas têm as suas reivindicações, mas nós precisamos olhar para esses segmentos mais hipossuficientes, mais que necessitam da presença do Estado, né? E aí nós vamos fazer coro ao que o Wagner disse. O sistema apresentado pelo relatório do senador Eduardo Braga trouxe uma novidade, que é o sistema de cashback. Então, o que significa cashback? É a gente pagar para depois receber. E para nós, a tarifa social, a gente levou 5 anos tentando colocar a tarifa, o benefício, na ponta, junto ao consumidor. A pandemia foi um momento muito importante para que eles procurassem por esse benefício. Esse benefício é auditado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, é fiscalizado pela ANEEL, e na ponta a gente tem o município, né? Então, para nós, mexer nesse sistema, nesse momento, não achamos muito favorável. A gente entendeu um pouquinho do que está escrito lá, eu acho que precisa de mais debate, tá certo? Para quê?
para que a gente possa realmente não perder todo o esforço. Então, eu tenho N grupos já capacitados para incluir essas famílias vulneráveis no CadÚnico, com o cadastro único da assistência social, e dali, automaticamente, essa família que foi visitada ou que acessou o Centro de Referência da Assistência Social, eles, ao prestar suas informações, a autoinformação, eles fazem jus a esse benefício. Então, para nós não tem muita razoabilidade, respondendo a sua pergunta objetivamente, mexer num sistema que está vigente há 20 anos, que conta com 5.568 secretarias de assistência social fiscalizando, conversando com essas famílias, né, para incluí-las no benefício. Então, para nós, o sistema está desenvolvido e pagar para depois receber, nós ainda não entendemos. Então, queremos conversar mais, mas a priori sentimos essa dificuldade ainda. Pelo que eu entendi aqui, então, Rosemary, considerando aí essa mudança que se pretende fazer com o modelo de cashback, o que mudaria é que hoje boa parte desse consumidor de baixa renda já tem esse benefício diretamente na sua conta. Com o cashback, ele necessariamente precisará pagar a conta para depois receber novamente, é isso? Sim, isso vai gerar uma confusão para esses beneficiários, né, sem número. Eu quero trazer um dado para o senador, para quem nos assiste, que, por exemplo, 40% do Nordeste é beneficiário da tarifa social, né? Então, assim, a dificuldade que a gente teve de chegar para depois modificar, e mais, o sistema é conceder um desconto de até 65% na fatura do consumidor, dependendo da faixa de consumo, né? Se eu consumo até 70 kW, eu tenho um desconto, se eu consumo acima de 100, eu tenho outro desconto. Então, isso já está, esse consumidor conta com isso. Então, mudar toda uma lógica que funciona há 20 anos no Brasil, me parece um pouquinho, né, assim, nós precisamos debater mais. Acho que todos os senadores, quem ajudou a construir essa metodologia tem a sua razão, mas a gente tem que olhar o que está construído, o que está solidificado, o que tem confiança da sociedade, porque efetivamente foi auditado. Pois não. Então, deixa eu trazer para a nossa conversa a palavra do senador Eduardo Gomes, que tem participado dessas discussões, tem acompanhado esse cenário. E aí, desde já, senador, quero agradecer mais uma vez aí sua gentileza de ter aberto sua agenda na dinâmica da política em Brasília para trazer aqui o seu olhar sobre o que o senhor enxerga dentro dessa reforma tributária no campo do setor elétrico. E a gente poderia começar abordando exatamente a partir dessa provocação que a Rosemary nos fez deste modelo do cashback. Mas queria entender com o senhor, olhando o texto de uma maneira geral, se há outros aspectos que nós devemos ficar atentos para que o consumidor não saia prejudicado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Milton Jung. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da Editora Globo, da Abrad, Valor Econômico, para participar dessa live, os impactos da reforma tributária na conta de luz. Eu cumprimento a todos, o senador Efraim Filho, meu colega, o senador Zequinha Marinho, o Wagner Ferreira da Abrad, pelo convite, a Rosemary Costa, presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia, e a você, Milton Jung. E estou aqui com um texto pronto para falar sobre a apresentação nossa de uma emenda à PEC 45 de 2019 e outras considerações mais organizadas na linha do tempo, mas vou abrir mão de tudo isso aqui porque entendo que faço uma passagem específica na emenda que apresentei ao senador Eduardo Braga, com quem tenho uma excelente relação e que tem um desafio enorme de relatar a reforma tributária, a reforma que remanesce de tantas outras que nós aprovamos nos últimos anos, a da Previdência em especial, a Lei do Saneamento, independência do Banco Central. Portanto, nessa
comunicação com a população brasileira, temos um Senado e uma Câmara reformista. Mas a reforma tributária, PEC 45, aliada às contribuições de outras PECs, realmente chega como uma matéria mais desafiadora, principalmente pelo aspecto desse nosso debate, que no caso da reforma tributária, a principal demanda e a principal expectativa, ela tem muito pouco de visão partidária, ideológica ou de qualquer matriz política. Ela é uma reforma solicitada e muito querida pela população em geral, os empresários, o cidadão brasileiro que quer pagar contas menores com mais eficiência. Por isso, a minha posição objetiva na questão da tarifa social está muito clara na emenda que apresentei ao nosso relator Eduardo Braga. A emenda número, vou pegar o número aqui, 269, que mantém a tarifa social e foi acatada parcialmente. Quais são as observações que eu gostaria de fazer, importantes com relação ao setor, muito mais do que o debate da aceitação da emenda? Primeiro, como o Milton Jung disse, o setor elétrico é um setor que tem um rigor de debate técnico muito grande. A única coisa que se percebe com muita simplicidade, depois de discussões muito fortes do setor elétrico, é a consequência financeira e sistêmica. A população só entende sobre o setor elétrico de verdade quando chega o momento de pagar a conta e a conta está cara ou a conta está barata. Por que eu digo isso? Porque nós, brasileiros, costumamos passar por cima das crises sem uma dose necessária de memória factual. Pouca gente sabe, Milton, que tarifa de energia no Brasil já deu eleição de candidato. E depois todas as consequências que inviabilizaram politicamente essa mesma candidatura. Todos lembram do momento do hiato que foi feito em 2014, 2013, e acabou como consequência uma crise sistêmica dada justamente por termos inventado muito com relação às tarifas de energia elétrica. E isso pode estar acontecendo novamente, né? Porque não bastasse a discussão pontual da reforma tributária, o que a gente vê hoje é que existem debates paralelos à questão da tarifa, que, por exemplo, vem na insistência e na ampliação de benefícios fiscais, de PDRs que cancelam decisões da agência reguladora, portanto, há uma certa fragilidade do marco regulatório, que prejudica também o ambiente. Então, eu gostaria de dizer que o momento requer extremo cuidado. Se tem uma coisa que a política de tarifa no Brasil não precisava, era a possibilidade de piorar com a reforma tributária, ou de qualquer outra coisa que a tornasse mais técnica e burocrática. Então, realmente, existe um ambiente no Senado Federal, depois da discussão que foi feita na Câmara, de que a gente entenda melhor essa questão da manutenção da tarifa como ela porque o que está acontecendo com o subsídio cruzado, com a série de benefícios que são dados ao setor e com a mudança sutil, mas determinante na matriz energética brasileira, com a entrada de outras fontes, é que nós temos aí uma dificuldade de compreensão quando os benefícios do setor estão servindo aos empreendedores, àqueles que têm mais recursos, e essa movimentação acaba prejudicando diretamente as regiões mais pobres do país, as regiões que precisam e têm a fornecimento de energia elétrica como um bem necessário e essencial. Por isso, essa emenda nossa prima pela essencialidade, para que a gente tenha a manutenção da tarifa social compulsória, observando o caráter social
das regiões e das pessoas. Então, realmente, a gente vai insistir até a última hora ao relator Eduardo Braga para que aceite essa emenda, para que a gente tenha um sistema mais justo. Não dá para brincar com energia elétrica no Brasil. É uma área que não aceita decisões cosméticas. A cobrança vem logo, e foi assim que aconteceu politicamente em 2014. O senhor citou a emenda 269, que é a emenda que o senhor apresentou, e eu queria então só entender o seguinte: essa emenda, ela faz com que a tarifa social permaneça do jeito que ela estava, ou ela ameniza o que está no texto inicial? Me ajude a entender isso. Ela prima, Jung, pela essencialidade da tarifa como ela prevendo que qualquer outra mudança para novos instrumentos vai caracterizar uma dificuldade de que essa pessoa que já conta com a tarifa social no seu orçamento apertado tenha que conviver com a devolução compensatória desse pagamento, ou até pela realidade brasileira, que todo mundo conhece, senão não teríamos aí ampliação da base de programas sociais, ou até com a impossibilidade do pagamento. Isso não está fora de cogitação. Então, é um ponto extremamente... Se a gente está fazendo a transição da reforma tributária para setores subsidiados, setores de investimento, para manter emprego, é muito perigoso nesse momento colocarmos uma dificuldade de orçamento para aqueles que muitas vezes nem emprego têm e vivem ligados diretamente aos programas de renda social. Wagner Ferreira, complementa para mim aqui essa discussão sobre esse modelo que está sendo discutido em torno da tarifa social. Vamos lá. Como bem disse o senador Eduardo Gomes, a tarifa social hoje, ela já é um modelo, vamos dizer assim, estabelecido, né, com 20 anos de existência, e ela, como a Rosimeire falou, ela faz com que a tarifa desse consumidor, que tem uma renda de até meio salário mínimo, tenha um redutor. Portanto, a tarifa dele, ao invés de ser cheia, é uma tarifa menor. A tributação sobre esta tarifa, os estados hoje já dão um tratamento tributário diferenciado. Alguns estados isentam e outros estados reduzem essa alíquota para que não se pague a alíquota cheia de tributo. Então, esse é o nosso status hoje. O que a gente está vendo na reforma tributária com o texto avançado, como bem disse o senador? Se previu para este consumidor uma devolução do valor do tributo pago. Qual é a questão principal em cima disso? Esse consumidor, como eu disse, ele tem uma renda de R$500 no seu núcleo familiar. Ele tem uma conta de luz de R$100, em média. Ele vai passar a pagar uma conta de R$125, R$130. Portanto, um aumento de R$30, nesse exemplo que eu dei, no seu orçamento familiar. Esses R$30 é algo em torno de quase 10% da renda dele, da renda remanescente dele. Isso vai gerar uma limitação e vamos dizer assim, um impedimento a uma realização daquilo que ele já faz hoje, que é acessar os demais itens básicos da sua subsistência. Cesta básica, serviços de internet, serviço de deslocamento para uma avaliação de saúde, atendido pelo SUS. Então, esse deslocamento dele fica prejudicado, porque essa renda de R$30, ela só vai voltar a posterior. Isso não está regulamentado. Então, a gente entende como hoje esse modelo já é um modelo que se sagrou vencedor e os estados, justamente por essa competência do modelo ser muito bem estabelecida, ser direcionado para o consumidor, é focalizado na família, no consumidor. Ele está devidamente enquadrado, ele foi identificado através de um cadastro municipal. Esse consumidor está sendo beneficiado pelo programa diretamente. O que é mais difícil no país hoje
é você fazer com que o benefício chegue na ponta. E, nesse caso, ele chega na ponta de forma muito clara. A gente está propondo fazer com que ele tenha um aumento de tributo para que, eventualmente, ele venha devolver depois, dentro dessa configuração social que eu falei. Isso não faz sentido dentro de uma política pública que, de fato, queira reduzir desigualdades. Esse é um dos propósitos da reforma tributária. Você fazer com que o país reduza a desigualdade. Então, a gente não pode dar um retrocesso, fazer um retrocesso nessa questão. Eu queria aproveitar a fala do senador Eduardo Gomes para falar da emenda que ele apresentou, que foi uma emenda muito, muito completa, muito bem desenhada, em que se previu um regime específico para o setor elétrico, justamente por conta dessa complexidade tributária que existe em toda a cadeia que forma o custo do setor, geração, transmissão, distribuição. Então, essa emenda, ela previa que o setor elétrico teria que ter um regime específico, ou seja, uma lei complementar que fosse capaz de detalhar as regras do setor elétrico para que você pudesse garantir a devida tributação ao consumidor e a devida segurança a quem arrecada. Também tem esse lado, quando você tem um setor tão complexo, com tantas fases fiscais entremeadas nessa composição. E uma das características dessa emenda era, por exemplo, tratar o baixa renda, que é um pedaço pequeno da emenda do senador Eduardo Gomes. A outra questão são os investimentos em transição energética que o Brasil e o mundo estão fazendo. Se a gente quer ter um modelo competitivo, se a gente quer ter um diferencial em relação ao mundo, a gente tem que detalhar isso numa lei complementar. Qual o tratamento tributário para essas novas tecnologias, para que, de fato, eu possa ser competitivo em relação ao que se deseja com a transição energética, né, que tanto se fala e a gente tanto enxerga em todos os discursos. Então, essas e outras questões seriam objeto de uma lei específica. Superado isso nesse momento, porque não foi contemplada nessa amplitude, fica mais recortado agora com a questão do baixa renda, em que a gente entende que o cashback ele é uma novidade, ele é um modelo ainda a ser, vamos dizer assim, testado e desenvolvido, e a gente não pode abandonar aquilo que já funciona há 20 anos, que é o regime de isenção. É direto na conta desse consumidor. Ele deixa de pagar um tributo que permite a ele comprar a cesta básica dele. Eu vou onerar esse consumidor, ele vai ter condições de pagamento dessa conta, ele vai deixar de fazer um deslocamento do seu bairro para o hospital mais próximo para consulta médica, por conta desses R$30 que ele está pagando a mais, no orçamento que é de R$500 por mês. Então, acho que esse é o ponto que se coloca em debate para que a gente tenha o aprimoramento desse tratamento importante, que já foi um grande avanço, esse reconhecimento dado no texto apresentado pelo senador Eduardo Braga. E aí, Wagner, deixa eu colocar na nossa conversa, porque já está conosco também aqui o senador Efraim Filho, senador que, no relatório apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, indicou um olhar específico, devido exatamente a isso que nós estávamos falando, da complexidade do setor de energia, e também indicou vários aspectos relacionados à transição energética, aos consumidores de baixa renda. E por isso eu quero desde já agradecer, senador Efraim Filho, pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite, participar aqui desta live, e já abro aqui a palavra para o senhor, exatamente para o senhor nos trazer algumas das observações que foram feitas neste relatório e que podem ajudar a se ter uma ideia mais clara e, principalmente, um sistema mais simplificado no setor elétrico, com um olhar voltado para aquele que paga a conta, que é o consumidor. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco e uma boa tarde para o senhor. Estimado Milton Jung, uma grande satisfação participar com você, meu amigo, meu líder, senador Eduardo Gomes, uma grande alegria também compartilhar esse painel ao seu lado, né, ao Wagner, a Rosemary, a todos aqueles que também nos acompanham aí, ouvintes, internautas, telespectadores, enfim, por todas as plataformas nesse momento de uma discussão, Milton, que cada vez mais amadurece no Brasil, né, na sociedade. Já se conversa em filas de banco, nos bancos de praça, né, no dia a dia das famílias. A reforma tributária vai produzindo esse caldo cultural, né, de debates,
é uma reforma tributária que deve trazer como prioridade, e aí você abordou bem isso na sua pergunta, a um sistema mais simplificado, menos burocrático, que facilite a vida de quem produz. Reforma tributária não deve ser e não será para resolver a vida dos governos. Não é um instrumento simplesmente para se arrecadar mais, aumentar a carga tributária, aumentar impostos. Ao contrário, a reforma tributária deve ser vista pelo olhar do contribuinte, do cidadão, do empreendedor. E aí que entra a energia elétrica, né, que pelas suas características e pela sua natureza, ela traz um conceito de essencialidade e ela tem também uma transversalidade, ou seja, a energia elétrica ela alcança, né, todos os setores produtivos da economia brasileira, o setor da indústria, o agro, o setor de comércio, o setor de serviços. Então, se pensar, né, em uma majoração das alíquotas e da carga de imposto da energia elétrica, significa uma transferência imediata, né, dessa oneração, principalmente para quem mais precisa. Afinal, a eletricidade ela é um catalisador para o crescimento econômico, para o progresso social e principalmente para o bem-estar dos indivíduos. Também deve ser levado em consideração nesse regramento da energia elétrica na reforma tributária, né, o potencial do Brasil para poder capitalizar investimentos em energia verde e também fazer a transição para uma economia mais sustentável. Essa é a natureza essencial da energia. Então, é sempre levar em consideração hoje, por exemplo, oportunidades de desenvolvimento regional, de estabilidade financeira e o potencial de fontes de energia renovável em regiões como o Nordeste. Então, nós temos e atuamos lá no GT, o grupo de trabalho da CAI, por exemplo, para retirar, né, da energia elétrica a possibilidade, né, de ser majorado com imposto seletivo. Ou seja, seria um pouco incoerente, né, se a energia elétrica é essencial e tem todo esse efeito transversal na economia, que ela amanhã pudesse ser elencada, né, no rol daquelas que podem ser majoradas pelo imposto seletivo e, portanto, trazer uma cumulatividade nociva, né, à nossa economia. Então, a gente espera que esse conceito trazido pela CAI, absolvido pelo senador Eduardo Braga no relatório da CCJ, possa ser aprovado na comissão e logo na sequência em plenário. Aproveitando que o senhor está com a palavra aqui, senador Zequinha Marinho, uma das coisas que me... senador Efraim Filho, o senador Zequinha Marinho daqui a pouquinho estará com a gente aqui. Senador Efraim Filho, uma das coisas que me chamam a atenção, quando se avançou mais na questão da reforma tributária e se começou a entrevistar pessoas sobre esse assunto, o senhor sabe que no rádio a reação é imediata do ouvinte, né? Nós temos lá o WhatsApp aberto, eu faço uma pergunta para o senador, para o deputado, seja lá a pessoa que esteja envolvida. A primeira pergunta que as pessoas dizem assim é o seguinte: mas eu vou continuar pagando mais imposto? E uma das decepções que parece que surge é o seguinte, porque todo mundo imagina que uma reforma tributária é para reduzir imposto. Mas neste caso, da forma como está sendo debatido, há algum risco de se pagar mais imposto, especialmente no setor elétrico? Olha, a preocupação existe como um todo. Eu vou começar com a sua pergunta global para poder chegar ao setor elétrico. A reforma tributária ela tem dois pilares, Milton, assim, para resumir e ser bem didático para quem nos acompanha. Primeiro pilar é a forma, é o modelo. Segundo pilar é o conteúdo, são as alíquotas, que é quem reflete a carga tributária. Então, em termos de modelo, se tem um consenso na reforma tributária, é que o atual modelo está esgotado. O nosso modelo tributário é um caos, é arcaico, obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. E não adianta fazer remendo em tecido podre, vai rasgar de novo. Não adianta querer mudar uma regrinha aqui, outra regrinha ali, não adianta. Então, o Brasil foi buscar aquilo que existe de mais moderno no mundo, que é praticado nas economias mais desenvolvidas, que é o modelo do IVA,
Então, nós não estamos inventando nada, criando nada exclusivamente brasileiro. Nós fomos buscar nas maiores economias aquilo que é praticado e nos vai dar condição de competitividade. Agora, o Brasil não é para amadores, já se diz. Até na hora de copiar, a gente dá trabalho. Então, nós vamos buscar o IVA, mas fizemos um IVA dual para atender a 3 níveis de federação. Foram adaptações necessárias diante, né, da nossa cultura de autonomia federativa para municípios, estados e União Federal. Mas beleza, tudo bem, estamos na linha do modelo mais praticado pelas economias mais desenvolvidas do mundo. Então, é um modelo mais simples, menos burocrático e que facilita a vida de quem produz. Onde é que mora o perigo? No conteúdo. Aí nós vamos falar das alíquotas. É elas quem vão definir quanto a gente paga de imposto. E aí, por isso, cuidado. E aí o Senado inovou. Tanto na CAI quanto no relatório do senador Eduardo Braga, nós propusemos um teto de carga tributária. Como é que a gente pode dar ao cidadão, a sua pergunta e aquele que está nos assistindo, né, a segurança de que não haverá aumento de impostos? Nós criamos um teto que diz o seguinte: hoje eu sei quanto esses 5 impostos sobre consumo arrecada: ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Eles arrecadam cerca de 14% do nosso PIB, tá certo? Então, nós temos o instrumento de dizer, pós-reforma tributária, nós também só poderemos arrecadar esse mesmo teto para que não se aumente o imposto. Eu não vou garantir, né, não tem como garantir por CNPJ, né, que determinada empresa ou determinado setor vai pagar exatamente a mesma carga tributária, mas no global essa segurança ajudou a diminuir muito das resistências que existiam, porque o argumento de que a reforma tributária pode significar aumento de carga, ele já foi resolvido pelo texto do Senado Federal. Então, não será a reforma tributária um cavalo de Troia para que venha embutido nela, né, uma surpresa de aumento de impostos. Aí, especificamente sobre o setor da energia elétrica, se aplica um pouco, né, também aquilo que já trouxemos na primeira resposta. O grande medo e o grande receio da energia elétrica era estar vulnerável ao imposto seletivo, que seria um imposto cumulativo, fora do IVA, né? E o imposto seletivo não é para ter efeito arrecadatório, ele tem um efeito extrafiscal, qual seja o de estimular hábitos saudáveis de consumo e, claro, inibir hábitos de consumo com externalidades negativas. É o caso do tabaco, é o caso das bebidas alcoólicas, mas jamais será o caso da energia elétrica. Então, eu acho que essas mudanças que a gente pretende consolidar no texto a ser votado no Senado vai dar capacidade de resposta às mudanças no mercado energético global. O Brasil precisa estar alinhado com o mercado energético global, vai também trazer a importância das energias renováveis na transição energética do país e, por fim, né, toda uma preocupação com o potencial do desequilíbrio econômico-financeiro, né, nas alíquotas que podem ser trazidas para as energias elétricas. Então, vamos lá, a mudança de modelo, concluo com isso, ela é bem-vinda, o IVA é bem-vindo, o modelo atual do Brasil é arcaico, obsoleto e ultrapassado. Nós vamos mudar o modelo, mas sempre com muito cuidado e muita cautela na definição das alíquotas, para que o cidadão brasileiro não pague um imposto. O governo tem sempre de aprender. Não se faz equilíbrio fiscal apenas pelo lado das receitas, aumentando o imposto. É sempre importante olhar o lado da despesa, né? Reduzir custos, reduzir despesas, para que não precise toda hora estar elevando o peso dos impostos sobre os ombros de quem produz. Então, essa é a nossa contribuição, Milton, aí, para esse debate tão importante de um tema tão essencial para a economia brasileira e mundial. O senhor vai continuar com a gente aqui, senador Efraim Filho. Ainda eu quero passar agora a palavra para o senador Eduardo Gomes, que está com a gente desde o início, desde o primeiro minuto aqui do jogo, e precisa agora também se ausentar, tinha um compromisso, mas abriu ali a sua agenda exatamente para estar conosco, como o senador
Efraim Filho está com a gente aqui também. Então, senador Eduardo Gomes, para complementar a sua participação, vamos partir dessa fala do próprio senador Efraim Filho, a partir do que ele está nos comentando, e desse risco aí, risco era eu que usei essa expressão, de ter uma carga tributária ainda maior no final das contas, como alguma surpresa. O senhor já falou sobre uma série de emendas que o senhor vem apresentando para o senador Eduardo Braga. Eu lhe pergunto, então, para concluir esse processo aqui da sua participação, como é que o senhor avalia essa questão do peso dos impostos ainda na conta de luz, se haverá algum risco ou não? Quero agradecer, Milton Jung, a participação e fazer aqui uma justa observação sobre o relevante e competente trabalho que o senador Efraim fez como coordenador do grupo de trabalho. Afinal de contas, mesmo sendo muito competente o nosso senador Eduardo Braga, o Efraim tem feito um trabalho muito grande, ouvindo todos os setores, compreendendo toda a complexidade aí da reforma tributária, desse desafio. E eu só ressalto aqui a necessidade desse nosso debate, porque no setor elétrico, até a mudança de origem na tarifa social e a necessidade de ressarcimento e outras tecnicidades que podem vir com mesmo sem o aumento da tarifa, levam a custo operacional e sistêmico. Então, hoje o setor elétrico ainda vive a ressaca de 2014, quando, como disse aqui no começo, não existe mágica no setor elétrico. Ele é técnico até a hora da conta chegar. Então, a conta sempre chega. Então, por isso que é importante atenção, simplicidade, o mais difícil no Congresso Nacional. O Congresso avança muito quando aprova boas leis e avança mais ainda quando deixa de aprovar leis ruins. Nesse caso específico da tarifa social, é importante que ela tenha o tratamento de essencialidade, mas também que ela obedeça uma certa lógica operacional, já que o setor tem outros problemas na mudança da matriz, no subsídio cruzado, naqueles que estão se beneficiando, geralmente são os que têm mais recurso, na dificuldade de manutenção de tarifa nas regiões mais pobres. Portanto, é um desafio muito grande. No setor elétrico não existe mágica, a gente tem muita matemática e um resultado ruim, porque se tem uma coisa que a gente faz de manhã e de noite é acender e apagar a luz. Então, eu quero parabenizar aqui o Globo, o Jornal Valor, a Abrad, aos consumidores representados aqui nesse debate também, a todos por terem feito esse alerta. É preciso simplicidade, nesse caso específico, de um serviço essencial como é fornecimento de energia elétrica. Eu agradeço a todos, quero deixar um abraço aqui ao senador Zequinha, que está chegando, né? E ao meu colega Efraim também. Muito obrigado por essa oportunidade. Senador Eduardo Gomes, muito obrigado pela sua gentileza, que a gente volte a conversar aí sobre esse tema, porque esse tema ainda não tem um ponto final, nós vamos precisar ampliar toda essa discussão, e não só no setor elétrico, né? Porque é, sem dúvida, um processo muito complexo. Muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado. Rosemary, você ouviu aqui os senadores apresentando ali as suas observações a propósito de diferentes aspectos dessa questão. Eu queria ouvir você agora, a partir do que foi dito até aqui. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta para as pessoas que eu vou entrevistar, que é sempre o seguinte: onde é que mora o perigo? Porque às vezes a gente ouve uma série de coisas legais, interessantes, mas tem sempre alguma coisa escondida ali que não é que o pessoal esconde, mas é que aparece. De repente aparece. Onde é que mora o perigo, Rosemary? Bom, pelo que o senador Efraim Filho disse, é na segunda parte, né? Na parte das alíquotas, nessa discussão que é mais complicada. Então, a gente conversa muito e olha, por analogia, o que acontece nos outros países. Então, a gente trouxe aqui o modelo, como o senador disse, a equipe que trabalhou nessa proposta foi procurar nos vários países qual é o modelo, porque sabemos que o nosso é arcaico. Então, nós trazemos o exemplo que é dos Estados Unidos, né, e que tem uma tarifa similar ao do Brasil, mas já com imposto único. Então, só para o consumidor saber,
o megawatt-hora lá é R$ 725 e R$ 721 aqui no Brasil e lá 785. Só que lá a carga tributária é 8%. Enquanto no Brasil, nós estamos experimentando um impacto de quase 50%. 27,5% são impostos, os 5 impostos que o senador fez referência, e hoje 13,29% são subsídios cruzados e que o senador fez referência e o Eduardo Gomes fez referência. Então, assim, o teto também é uma preocupação para nós, porque nós estamos partindo de 50% de impacto na nossa tarifa, é isso. Às vezes, a gente visita essas pessoas muito hipossuficientes e nos quedamos ali não entendendo o que significa aquilo ali. Eu estou pagando mais tributo do que a energia que eu consumi na minha residência. Então, tem um estudo aí que a gente, que os senadores podem acompanhar, que é da EPE, dizendo qual é o consumo mensal dessas famílias mais hipossuficientes, em torno de 160, 180 quilowatt-hora mês. Enquanto na África, a média é de 220 a 250. Então, um país como o Brasil, com uma riqueza de energia, com essa transição que está acontecendo, não é possível. Nós precisamos dar mais 2 passos, mas sempre garantindo aqueles direitos que nós conquistamos. Então, para nós, a discussão preliminar da nossa live hoje trouxe essa realidade, né? A explicação do senador, a explicação da Abrad e a nossa indignação por estar custeando algumas políticas que não deveria ser paga pelo consumidor, paga pelo Tesouro Nacional. Então, assim, o que o senador Eduardo Gomes disse da aventura, do realismo tarifário, nós vivemos lá, sim, em 2015. Como eu disse, os conselhos de consumidores acompanham a política há 30 anos e há 10 anos a gente saiu da nossa área de concessão para ir para o Congresso Nacional pedir assim, o consumidor de energia elétrica está nas cordas, é preciso olhar. E aí, senador Efraim, nós podemos praticar a política do bem. Todo esse valor do cashback que pode ser imputado, que o Wagner fez referência, que gira em torno de R$30, R$35, eu vou pagar para depois receber de volta. Não, vamos manter o serviço e esses R$35 eu vou gastar no meu município, comprando um bem, cesta básica, enfim, pagando transporte, como foi dito anteriormente. Então, assim, essa família que é mais vulnerável, ela precisa da mão de proteção do Estado brasileiro, né? E o imposto foi feito para isso, né? A reforma do Estado novo trouxe isso. Olha, nós vamos somar, cada um vai contribuir com um pouco, né? E a gente vai dar um bem-estar melhor para a nossa sociedade. É isso que a gente espera com essa reforma tributária. Então, nós queremos conversar com vossas excelências para demonstrar essa situação, esse temor, né, do consumidor mais vulnerável, mais hipossuficiente e que pode aí, como o senador Eduardo Gomes trouxe, trazer um desequilíbrio, né, no sistema, porque a tarifa social, ela paga a distribuição, ela paga a transmissão e ela paga a geração. E nós estamos pagando coisas que foram construídas com 25 anos ainda. Então, nós ainda temos o problema de sobrecontratação, que não é objeto da nossa discussão, mas que os senadores não podem perder de vista. Essa é uma preocupação premente da sociedade brasileira. Senador Efraim Filho, o senhor gostaria de responder a Rosemary ou trazer aí até um alento a esta preocupação que a Rosemary nos apresenta?
Rosemary, primeiro, claro, em nome do Conselho Nacional dos Consumidores de Energia, né, dizer que a gente tem esse olhar muito próximo e vou trazer já um primeiro alento, meu. Dentro da minha formação jurídica, eu sou formado em Direito, né, sou advogado, mas fiz pós-graduação em Direito do Consumidor, né, então eu já tenho por natureza, por convicção e por princípio, né, esse olhar pelo lado do consumidor. Nesse caso, né, é o consumidor, é o contribuinte, é o cidadão, é o empreendedor, né, que a reforma tributária tem que ter esse olhar, como eu tenho dito, pelo lado de quem produz e, claro, pelo lado do contribuinte, do cidadão consumidor. Eu tenho sido um grande crítico, né, desse tema do cashback. Por quê? E aí tem uma frase que acabou ficando famosa, Milton, nas audiências públicas, que eu digo, o problema do cashback é que se eu não tiver o cash, eu não tenho o back. Ou seja, para eu ter o back, eu tenho que ter o cash. Como é que eu vou aumentar, né, um valor de um serviço para uma família que já vive numa vulnerabilidade, que muitas vezes tem um dinheirinho contado ali, que faz falta, muitas vezes, para o dinheiro do pão no final da tarde, de pagar o remédio na farmácia para a família, a mensalidade dos filhos da escola, né? Ou seja, faz falta, às vezes, como é que eu vou querer dar para que esse cidadão pague mais 30 ou 40 reais para depois poder receber isso de volta, né? Então, eu acho que há um equívoco no encaminhamento, no endereçamento dessa matéria, de você querer fazer distribuição de renda, certo? Redução de desigualdades no imposto sobre o consumo. Você vai sempre gerar esse tipo de situação. A questão de tributar a renda de forma mais justa é nos impostos sobre patrimônio e nos impostos sobre renda. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Agora, você querer no imposto sobre o consumo diferenciar classe A, B, C, D, E, é muito difícil achar esses limites. Até porque no Brasil de hoje, como é que a gente pode classificar a classe média? Quem ganha acima de 3 salários mínimos, 4, 5, 2, e para essa classe média brasileira, que muitas vezes pode ter até um salário maior que o salário mínimo, mas tem que pagar um plano de saúde privado porque o serviço público não entrega uma saúde de qualidade. Essa mesma classe média tem que ter uma escola privada porque o ensino público não permite, né, um ensino de qualidade. Então, eu sou um crítico do sistema de cashback, eu acho que ele traz muitos problemas e também a nossa reforma tributária, ela não é simplesmente a mudança da letra fria da lei. Talvez essa seja a parte mais fácil. Ela é também uma mudança de cultura. E mudar a cultura é um grande desafio. Então, se nós já vamos mudar o modelo tributário brasileiro, talvez deixemos as outras inovações para uma sequência, né, que seja gradual, paulatina, pouco a pouco sendo implementada. Então, eu acho que esse modelo do cashback ele deve sim ficar para um segundo momento, depois que a gente fizer a transição de modelo e que esse novo modelo já seja absorvido, né, pela sociedade. Então, tem sim os consumidores o meu respeito, principalmente os de baixa renda, os mais vulneráveis, a questão da tarifa social, e nós vamos estar atentos a esse tema no debate na CCJ e no plenário do Senado Federal. Contem comigo. Ouvi aqui a Rosemary, ouvi aqui o senador Eduardo Gomes, ouvi o senhor agora, senador Efraim Filho. O Wagner a gente já tinha ouvido lá na abertura, Wagner, e me parece que há uma sintonia nessa questão. Mas há uma sintonia entre as pessoas que aqui estão nesse espaço. Wagner, onde é que corre o perigo, então? Bom, eu fico preocupado. Esse é um tema que a gente estuda muito há algum tempo. Eu primeiro queria saudar aqui o senador Efraim Filho, fez um trabalho gigante coordenando o grupo de trabalho na CAI. A gente teve algumas oportunidades juntos e, de fato, a CAI teve um trabalho muito complementar em apoio ao senador Eduardo Braga. E isso é louvável, a riqueza de discussão que a gente viu de audiência pública no Senado. Eu tenho algumas preocupações em cima do que o próprio senador Efraim falou. É verdade que ninguém tem uma absoluta segurança sobre o dia 1
após o novo modelo da reforma tributária. Ninguém tem ao certo a dimensão do que vai acontecer. E é para isso que se estabeleceu uma transição de quase uma década. É nessa transição de uma década que você vai fazendo esses ajustes, você vai fazendo essas correções e você, obviamente, como disse o senador Efraim também, você vai organizando, você vai treinando a sociedade para esse novo formato. E aí eu vou fazer um recorte no baixa renda do consumidor de energia elétrica. Esse senador Efraim, de fato, ele vai ter um impacto relevante na sua conta de luz. Ele vai ter aumento de tributo. Se ele paga hoje uma conta de R$100, ele vai passar a pagar uma conta de R$125, R$128, R$130. Por quê? Porque agora, dentro do que foi proposto no relatório que está sobre a mesa, né, do Senado, ele institui que esse consumidor pague, né, o cash para ter a devolução do BEC. Só que esse mesmo consumidor, ele está dentro de um quadro social que ele ganha até meio salário mínimo. Obviamente, ele vai ter um impacto muito grande no poder de compra e na sua subsistência para comprar a sua proteína, para poder fazer a sua gestão contada ali mês a mês, que a gente sabe, né, a Abrad tem a responsabilidade de estar presente no Brasil inteiro. As nossas distribuidoras estão presentes em todos os estados e municípios do país. A gente sabe que essas 17 milhões de famílias, mais ou menos 70 milhões de pessoas que recebem o baixa renda, de fato, tem uma política social que precisa estar ali para que essas pessoas possam minimamente acessar outras questões que dão alguma cidadania para elas. Serviço de internet, né, uma cesta básica com alguma proteína e poder pagar minimamente ali a sua subsistência. Essa pessoa, senador, ela vai ter, essa eu não tenho dúvida. As outras, está todo mundo igual. No consumidor comum, né, que não tem uma classificação específica de um programa de tarifa social, o consumidor pessoa jurídica, esse, de certa forma, ele está dentro da generalidade dessa, vamos dizer assim, desse D+1 após a reforma tributária. O consumidor baixa renda, ele vai ter aumento de tributo. Esse é um ponto. O que a gente visualiza em termos de formato? A gente concorda muito com a sua análise. A gente acha que o cashback é um modelo que tem que ser desenvolvido, tem que ser aculturado para que as pessoas possam passar a usufruir e passar a entender esse mecanismo, certo? Então, a gente entende primeiro, ou a gente faz aquilo que funciona já há 20 anos, que é um tratamento de isenção ou de uma alíquota reduzida, para que essa pessoa não perca poder de compra, ou a gente cria, dentro desse cashback, uma simultaneidade que permita que crédito e débito se deem no mesmo momento, para que não haja impacto financeiro para aquela pessoa que está ali sendo atendida pelo programa social. Então, a gente entende que, do jeito que está o relatório, é um avanço ter reconhecido a necessidade de uma diferenciação. É louvável que tenha sido, dentro de tantos pedidos, dentro de tantas complexidades que o Brasil tem, a gente ter tido esse destaque. Eu acho que mostra a robustez desse programa. Mais uma vez, é um programa focado no consumidor, que tem um número de identificação social junto ao município, que se apresenta à distribuidora, que recebe o desconto na sua tarifa, que é auditado pelo TCU, ele é fiscalizado pela ANEEL e tem um cadastro robusto, individualizado dessas 17 milhões de unidades consumidoras de lares que têm esse atendimento. Eu acho que é por isso que o cashback trouxe essa especificidade para o baixa renda, justamente por ter segurança em cima desse consumidor. Porém, essa segurança formal não pode se tornar uma insegurança social. A gente defende, portanto, que
ou a gente teria, né, um encaminhamento para um modelo direto de isenção e de redução de alíquota, ou para um aprimoramento da redação trazida lá no artigo 156, senador Efraim, que permita que esse cashback se dê de forma simultânea, para que esse consumidor não sofra as consequências de um eventual inadimplemento ou de uma eventual mudança de comportamento que vai inibi-lo de, por exemplo, pagar e de subsidiar as suas necessidades mensais. Deixa eu ouvir, então, Wagner Ferreira, o senador Efraim Filho, a partir dessa proposta que você nos apresenta aqui. Senador Efraim, por favor. Olha, Milton, eu acho que vai muito na linha, né, como você falou, em sintonia com o que tem sido dito aqui. Eu volto a dizer, Wagner, que apesar de poder ter o crédito e o débito ali imediato, simultâneo, às vezes pode fazer falta, né, de você ter o dinheiro para pagar o A maior para ele poder ser retornado. Ou seja, às vezes uma família vulnerável, de baixa renda, ela não vai ter o cash a mais para poder ter o back. Isso pode gerar inadimplência, né? Então, eu acredito que são situações controversas. A tarifa social, ela já vai se aplicar a quem tem vulnerabilidade, tá certo? Então, o modelo mais fácil que funciona até hoje, e eu tenho receio de qualquer aumento de alíquota, mesmo que seja de devolução, tá certo? Para quem for classificado de baixa renda. Então, eu sou adepto da simplicidade. Senador, então deixa eu lhe perguntar. Se estava já simplificado dessa forma, o que estão mexendo nisso? Olha, é muito o governo, aí é uma tese do governo de dizer que muitas vezes, né, essa redução de alíquota, ela alcança pessoas que não deveriam ser contempladas por ela. E aí tem a tese do cashback. E aí, Milton, dialoga com aquele trecho que eu trouxe, né, de que é muito difícil a gente saber qual é o limiar ali de quem é classe média ou de quem tem capacidade contributiva ou não. Para ilustrar, esse é um tema que fica muito claro na cesta básica, né? Teve muito debate também sobre a presença do cashback na cesta básica, né? O governo tem a tese de que a alíquota zero para alimentos não deveria ser para todo mundo, ou seja, quem é classe mais alta e tem condição de pagar, poderia pagar mais caro pelo feijão, pelo arroz, pelo leite, e essa redução ela valeria só para quem é classe mais baixa, quem está no cadastro único. O grande problema é que se eu for encarecer o preço do feijão, do arroz, né, do leite a R$10, quando você vai somando isso, estou pegando apenas para ilustrar, quem sabe essa família não vai ter os R$30 a mais para poder comprar o arroz, o feijão, o leite, mesmo que ela vai receber de volta. É aquela brincadeira que eu disse, se eu só tenho o back se eu tiver o cash. Se eu não tiver o cash, eu não tenho back, eu fico sem comprar. Então, infelizmente, é a tese do governo querendo fazer, né, combate à desigualdade social através do imposto sobre o consumo. É querendo fazer redistribuição de renda através do imposto sobre o consumo. Não é o adequado e não se chega numa fórmula exata. Eu defendo, sim, tá certo? A melhor distribuição da renda, mas no imposto sobre a renda. Quem ganha mais salários, que pague mais imposto de renda. E você reduz de quem ganha menos, mas não no imposto sobre o consumo. Até porque, né, a maioria do consumo, né, de quem ganha menos pesa muito mais no orçamento daquela família. Então, são teses. Você fez uma pergunta, né, perspicaz. Infelizmente, a tese, né, que prevalece, ela pode gerar prejuízos e manter a regra atual será o melhor caminho que vamos continuar defendendo até o final da votação. Nós, por falar em final, estamos chegando ao nosso final aqui dessa nossa conversa. E eu, como disse, aliás, quando me despedi do senador Eduardo Gomes, que também participou aqui dessa nossa live, não é um ponto final, porque esse é um tema que segue em discussão. O próprio relatório lá da CAI
vai para a mão do senador Eduardo Braga. O senador está ouvindo outras partes também. Esse processo ainda tem chão pela frente, mas ainda bem, pela primeira vez, se vê que há um amadurecimento nessa discussão aqui no Brasil e isso, por si só, já nos deixa um pouco mais otimista e esperançoso. Queria ouvir, então, uma consideração final de cada um dos senhores e também da Rosimeire, começando pelo próprio senador Efraim Filho, uma consideração final sobre esse tema que nós estamos aqui discutindo nessa live. Milton, eu queria parabenizar a iniciativa, né? Eu acho que é um momento importante de amadurecer esse tema, de produzir um caldo cultural sobre o tema da reforma tributária, suas diferentes nuances e peculiaridades para cada setor produtivo. A energia elétrica ele tem essa característica de essencialidade e de transversalidade, que significa, né, que um aumento de alíquota da energia ela repercute sobre os preços que atingem diretamente ao consumidor lá na ponta final, desde preços de alimentos a preços de serviços, a indústria, né? A energia ela é um insumo, então tem muito cuidado, muita cautela com as alíquotas que reproduzimos e eu volto a dizer, né? O nosso modelo atual está esgotado, precisa ser alterado, vamos tomar cuidado com as alíquotas, porque é ali que mora o perigo, mas a reforma tributária é bem-vinda, devemos aprová-la e sempre pelo olhar do cidadão contribuinte, que é o consumidor, que é o empreendedor, que é para facilitar a vida de quem produz e não para resolver a vida dos governos. Um forte abraço e uma boa tarde a todos. E antes de ir embora, só me dá uma informação a mais aqui na sua previsão, quando é que sai o relatório final, quando é que sai a votação, quando é que a gente pode dar uma solução para toda essa questão? O senhor tem aí uma previsão da agenda política, como é que está? O cronograma previsto é para apresentação, o início, né, o relatório foi apresentado na semana passada, 15 dias de debate, na terça-feira já se inicia a sessão de discussão da matéria, que já é a fase deliberativa, e a previsão é de que terça, quarta e quinta haja a votação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e se houver um grau de amadurecimento, né, e de consenso dentro da proposta, já poder ser levado a plenário. Se não, e aí é um pouco do meu feeling, né, esse é o cronograma oficial, tá? Então, o cronograma oficial é votação na CCJ na terça, na quarta e na quinta em plenário. Mas eu, como feeling pessoal, acho que ficará a próxima semana para votação na comissão e aí, na sequência do plenário, com 15 dias, mas até o final de novembro, a gente consegue encerrar a votação no Senado Federal para que vá e retorne à Câmara dos Deputados para analisar as modificações feitas por nós. O ideal é encerrar 2023 com a PEC da reforma tributária aprovada nas duas casas e promulgada na Constituição Federal. Que assim seja. Rosimeire Costa, presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia, o CONASEM. Palavra final sobre esta nossa conversa de hoje. Parece que ela travou, não? É impressão minha ou Rosimeire travou? Ainda bem. Eu acho que a Rosimeire travou, né? O sinal dela travou lá. Então, Wagner, vou passar a palavra para você. Então, me ajuda aqui, Wagner Ferreira, diretor institucional e jurídico da ABRAD, trazendo aí também o seu olhar a propósito de tudo isso que nós debatemos até agora. Eu acho que a live ela foi um projeto assim, muito bem desenvolvido, né, nessa tarde de hoje. Bons insights sobre o tratamento que está sendo dado ao consumidor baixa renda, né, de energia elétrica. Eu volto a dizer, o senador Efraim agora já saiu, mas a gente vai ter a oportunidade de falar mais vezes com ele. Esse consumidor de energia, ele é mais um motivo em relação ao não funcionamento do cashback para ele, porque ele é identificado, ele é focalizável, ele faz parte de uma política pública individual. O programa social do baixa renda atende a esse determinado consumidor. Eu já sei que ele precisa, eu enxergo ele, a distribuidora tem uma relação direta com ele a partir de um cadastro absolutamente robusto.
Ora, se eu já tenho isso identificado, se eu já tenho o perfil social desse consumidor, não faz o menor sentido você aplicar um cashback sobre ele em energia elétrica. Obviamente que outros setores você pode ter um outro tratamento, mas energia elétrica, a gente já fez esse trabalho há 20 anos, a partir de uma política muito bem desenhada para a redução de desigualdade. Então, a gente entende que ou a gente estabelece uma redução de alíquota ou uma isenção, né, como muitos estados hoje já fazem nas suas execuções orçamentárias. Não se há cobrança de tributo sobre esse consumidor. Não faz sentido passar a cobrar agora para depois ter que isso ser devolvido por esse consumidor. Então, ou a gente continua dando esse tratamento que é virtuoso, ele é de redução de desigualdades, ele respeita a cidadania, ou ainda a gente pode criar um aprimoramento da redação trazida pelo Senado, como eu disse, foi um avanço, para que essa devolução do valor seja feita automaticamente na geração da cobrança, independentemente do seu pagamento. É um crédito e débito que entra no mesmo lançamento. A gente entende que, dessa forma, você não vai onerar, você não vai trazer dificuldades, você não vai trazer impactos sociais e econômicos à vida dessas pessoas e, consequentemente, você vai ter, vamos dizer assim, uma conjuntura social e econômica a partir da energia elétrica mais saudável, mais sustentável, mais segura para esses consumidores e para a sociedade brasileira. São 17 milhões de unidades consumidoras, 17 milhões de lares, 70 milhões de pessoas que dependem dessa política. É fundamental que a gente dê um tratamento adequado para esses consumidores de energia. Esses consumidores de energia estão identificados, fazem parte de um programa robusto, auditado pelo TCU, fiscalizado pela ANEEL, cadastrado junto a todos os municípios através do NIS e absorvido pelas distribuidoras nas contas de luz. É um programa vencedor. É aplicar aquilo que funciona sem burocratizar. Uma frase que o senador Eduardo Gomes colocou: é preciso simplicidade ao tratar o baixa renda. A gente não pode cair na tentação de querer criar uma condição muito sofisticada aonde não se tem essa necessidade, aonde é preciso dar um tratamento direto a esse consumidor de energia. Então, eu finalizo esse debate de hoje aqui agradecendo a todos e dizendo que, para a gente, foi uma grande honra, uma grande satisfação e me parece que a Rose voltou. E quis o destino, Rose, que o consumidor tivesse a palavra final nessa nossa conversa. E aí eu abro aí para que você possa trazer a sua consideração a partir de tudo que foi dito aqui nesse nosso encontro. Rosemary Costa, por favor. Muito obrigada. Esses problemas tecnológicos acontecem mesmo, então vou ser bem sucinta na minha manifestação. Tudo que foi falado aqui tem um fio lógico, todos nós estamos preocupados com essa novidade que foi proposta, fizemos as nossas contas, né? E algumas coisas não batem. Então, a nossa preocupação é o efeito cascata que foi mencionado pelo senador Efraim, e as preocupações são: nós, nesse momento, sabemos que precisamos dessa reforma tributária, que já era para ter acontecido lá em 2016, estava madura, poderia ter sido votada, né? E não por questões que a gente, né, entende, mas o que é importante, assim, que o debate foi aberto, nós temos, como o Wagner disse, uma década de discussão, precisamos dar esse passo, mas esse passo tem que ser olhando essa população que é mais vulnerável, que está devidamente pesquisada. E veja, em alguns locais, em algumas áreas de concessão, nós temos a notícia que nem todas as pessoas que são
público-alvo do programa estão inseridas. Por quê? Porque desconhece, né? Porque não sabe que tem que procurar o Centro de Referência da Assistência Social para fazer o CAD único, para ter um número de inscrição social. Então, são avanços dessa política que pretende um bem-estar melhor, mais razoável para essa população muito hipossuficiente que vive aí com metade do salário mínimo. Então, nós precisamos, no âmbito da sociedade, trazer essa preocupação, externar essa preocupação para quem define as leis no Brasil. Entendemos que o governo tem pesquisado, tem conseguido, tem números que talvez a gente não detenha, mas a sistemática estabelecida, conforme foi dito por todos, ela é exitosa. Então, nós precisamos procurar mais debater, o prazo é ínfimo, como o senador Efraim bem asseverou aí na sua fala, mas é uma luta constante. E eu agradeço muito, Jung, por você ter oportunizado a nossa manifestação como representante desse consumidor, esse consumidor que tem dificuldade de entendimento da sua fatura de energia elétrica, ele não entende como ler, a única coisa que ele sabe chegou a fatura, é esse valor, e às vezes essa diferença, esse cálculo de em torno de 28, 32 reais, ela é um complicador. Eu não vou ter todo esse valor e aí eu vou ficar inadimplente, e a inadimplência, como eu disse, não é bom para ninguém. Não é bom para geração, não é bom para transmissão, não é bom para distribuição, e não é bom por quê? Porque a concessionária, na fatura de energia elétrica, ela é uma substituta tributária. Ela recebe do consumidor para poder pagar para quem? Depositar o valor do ICMS referente àquela fatura, para o município, a contribuição de iluminação pública, que é um bem de segurança pública para as nossas famílias, para os bairros, para os municípios, e para o governo federal, PIS, COFINS. Então, qualquer situação tendente a desequilibrar esse sistema não é bom para ninguém na sociedade brasileira, nem para os consumidores, nem para os contribuintes, quiçá para as 3 esferas de governo: município, Estado e União. Então, eu quero convergir, quero chamar a atenção dos senadores, né, e congregar, chamar a todos os consumidores que acompanharam, aos nossos colegas conselheiros nas 52 áreas de concessão, que procurem, que alerte o seu senador sobre essa situação. Vamos olhar com bastante foco esse pessoal que é mais vulnerável e dar a resposta que o Estado tem que dar, que é uma tentativa de manter o mínimo social, né? Uma família não consegue viver hoje sem energia elétrica, porque, como já dito aqui, um bem essencial. É isso. E fique claro, Rosimeire, que quando eu chamei outra vez você e você não conseguiu entrar, o problema não foi na energia elétrica, foi na internet. Foi outra área. Mas, enfim, Rosimeire, muito obrigado pela sua gentileza também de trazer aí o olhar do Conselho Nacional de Consumidores de Energia. Wagner, obrigado também. Wagner Ferreira, que é diretor institucional e jurídico da Brad, muito obrigado de coração aí. Eu queria até dizer para você, Rosimeire, que você me fez um elogio aqui, mas eu quero que esse elogio seja compartilhado com os nossos colegas da editora Globo, Valor e o Globo, que participaram, viabilizaram aqui este nosso encontro, trazendo todas as pessoas. Tivemos o senador Eduardo Gomes, o senador Efraim Filho, o senador Zequinha Marinho havia sido convidado, tinha se comprometido a participar, abriu a sua agenda para isso. No entanto, ele estava participando de uma audiência com o ministro Flávio Dino. A audiência se estendeu mais do que estava programado, só por isso ele não pôde participar conosco aqui também dessa nossa conversa. Mas, enfim, agradecemos a todos que participaram aqui. Wagner, Rosimeire, e a você que nos acompanhou, muito obrigado pela participação. Quero lembrar que esse vídeo, essa live,
fica nos portais do Globo, do Valor, e é uma boa oportunidade. Sabe aquele bom dia que você dá todo dia lá no WhatsApp? Pega esse link aqui e manda nesse bom dia. Manda para os senadores que vão discutir esse tema. Afinal de contas, é lá no parlamento que essa discussão vai ter um ponto final. E diga lá o que você pensa sobre essa questão da conta de luz, que é o que nós estamos discutindo aqui. Então, quem quiser essa live, pode compartilhar, está por lá. Basta acessar as redes sociais do Valor e do Globo. Fica tudo disponível para vocês. Em nome da Editora Globo e da Brad, agradeço imensamente a sua presença. Até mais. Do momento em que você acorda até o momento em que você dorme, você consome energia elétrica. Mas você já se perguntou o que você está pagando? Segue o fio! A conta de luz é dividida assim. Em média, 23% é o custo dos serviços das distribuidoras, 8% vai para as transmissoras, 36% para as geradoras, incluindo as bandeiras tarifárias. E para fechar a conta, 33% do que você paga são encargos e impostos. Ou seja, ao olhar para sua conta, é preciso entender que o valor corresponde à geração, transmissão e distribuição de energia, e também ao recolhimento de valores destinados ao financiamento de programas sociais, de subsídios concedidos ao setor e pagamento de impostos. As distribuidoras de energia, que são a ponte de todo esse processo até o consumidor, atuam de forma constante, dialogando com todos os agentes do setor elétrico e com o governo, para garantir que não falte energia e que ela chegue de forma justa e acessível a todos os brasileiros. Afinal, a vida só acontece quando a gente tem energia.